bom dia, boa tarde. Bonjour à tous. Hi, everybody. Bonjour. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite a todos, onde quer que vocês estejam. Eu estou muito contente de abrir esta nova conferência no âmbito da nossa série IIP Talks. Eu sou o Benoît Le Bouteier e eu estou falando do Brasil. Nesse momento, eu estou próximo à maravilhosa cidade de Belo Horizonte e eu vou me descrever rapidamente para aqueles que estão aqui e que são portadores de deficiência visual. Eu sou um homem cis, tenho pele branca, o cabelo ralo, a barba mais para branca do que para preta, estou usando uma camisa de manga comprida, e atrás de mim vocês têm um quadro sobre a parede com um pequeno retrato de Freud sobre a estante, alguns livros. Eu sou psicanalista do Instituto Internacional de Psicanálise, que é uma comunidade que está presente em vários pontos do planeta. E nós propomos uma formação, pesquisa e, de certa forma, funciona também como um projeto social. Inclusive, eu gostaria de dizer para vocês que as inscrições estão abertas para a nossa própria turma, que começa em setembro, com uma equipe de professores maravilhosa. Vocês poderão conferir no bate-papo ao lado a lista dos professores. E eu vou falar rapidamente do nosso professor de hoje, Tami. Eu também gostaria de, antes, rapidamente agradecer à nossa equipe de tradutores profissionais que está aqui conosco, que trabalha cotidianamente conosco nas atividades do IIP, permitindo que os nossos cursos e atividades possam ser traduzidos simultaneamente em português, em inglês, em francês e em Libras, a língua de sinais do Brasil. Eu também gostaria de agradecer muito calorosamente Gabo e Dorothée, que são os nossos assistentes executivos, e eu digo a cada oportunidade que eu tenho, sem eles não seria possível que o IIP desenvolvesse as suas atividades. Simplesmente não haveria IIP sem essa equipe. E eu vou passar a palavra para a nossa cara Yara. Bom dia, Yara. Como você está? Olá, Benoît. Muito obrigada. Eu estou bem. Eu vou me descrever também, rapidamente. Eu sou uma mulher cis. Eu estou falando de Berlim, na Alemanha. Estou vestindo uma blusa colorida. Tem uma estante de livros atrás de mim. Não está tão frio agora, apesar de estarmos na Alemanha, porque estamos no verão. Um alô para todo mundo. E hoje estamos fazendo nosso modo webinar no Zoom. Você pode fazer perguntas usando a parte de Q e A, né? Aqui no Zoom. Você pode escrever sua pergunta em inglês, em português ou em francês. Se você preferir fazer uma pergunta oralmente, você pode levantar a mão e nós daremos a permissão para você abrir o seu microfone e sua câmera. Também é possível fazer na língua de sinais do Brasil, Libras. Obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Yara. Te encontramos Nós vamos reencontrar logo você após a apresentação do nosso caro Tami. Tami Ayush, bom para a dia, nossa seja muito sessão de bem-vindo. perguntas e discussão. Tani,
Bem-vindo, Tami, você é muito obrigado pela psicanalista, sua professor presença. universitário em Você que é Paris, na França. psicanalista, que é Você professor é em um dos Paris, professores na da formação França, do e que IIP, é um Instituto dos Internacional de professores da nossa Psicanálise. formação em Você é um dos psicanálise, aqui professores que no trabalha em curso específico num curso do de primeiro ano primeiro que nós ano chamamos da formação, Descolonizar que se a chama Psicanálise. Descolonizar a Essa aula tem uma psicanálise. duração de um ano, né? Esse curso você compartilha, divide com o Jalil Benani, que também é Esse psicanalista ano, no o nosso Marrocos, que é professor marroquino, vai ele está lá em começar Rabat. em Em setembro, setembro trabalharemos com um novo e professor que chama Alexandre Darry, ele é professor que é na Universidade de canadense, professor Ottawa, na junto universidade com no o Canadá. Tami, E ele trabalha muito sobre as que questões de trabalha com as gênero, questões questão de relacionadas à deficiências, deficiência, questão com as do questões envelhecimento, relacionadas ao da velhice mesmo. envelhecimento. Então, estamos muito felizes de E recebê-lo nós hoje, estamos Tami. Seja muito bem-vindo. muito Tami, você felizes hoje vai falar de conosco sobre, receber o Tami vai apresentar sua conferência. aqui hoje. Mas antes disso, Tami, eu gostaria de saber se você pode completar rapidamente a apresentação que eu comecei a fazer sobre você. Você pode compartilhar conosco alguns elementos sobre você, sobre a psicanálise na sua vida, se você puder compartilhar isso conosco. E se você quiser também se descrever para as pessoas com deficiência visual, me desculpem. E eu aproveito também para cumprimentar todo mundo que está entrando agora. Tem pessoas chegando de vários lugares do mundo, das Filipinas, da Europa, eu estou vendo aqui Portugal, França, Alemanha, Turquia. Nós estamos muito contentes com a presença de tanta gente, de tantos lugares. Então, sejam todos bem-vindos. E, Tami, eu estou muito contente de te passar a palavra agora. Gostaria de lembrar também que você é poliglota, fala muito bem inúmeros idiomas e hoje vai nos falar em português. Eu fico muito lisonjeado, muito honrado de ter sido convidado por vocês aqui. Bom, foi uma experiência bem interessante dar aulas lá no IIP e espero que essa conferência seja, bom, um momento de troca entre nós todos e todas. Então, para me apresentar, bom, eu sou um homem cis, ainda que não seja binário. Sou marroquino e francês, também bastante brasileiro de coração, seguramente. Que posso dizer? Tenho cabelo preto, estou vestindo uma camisa branca e azul, que nem a bandeira da Argentina, e que podia dizer, eu estou instalado no meu escritório e consultório. Atrás de mim tem livros, tem plantas e, bom, vamos ver se isso vai ajudar a inspirar um pouco. Duas palavras só para, como você me pediu, Benoit, a minha relação com a psicanálise. Eu fui formado, na verdade, primeiro em filosofia e literatura inglesa, e depois em psicologia e psicanálise. E vamos dizer, para resumir tudo, que a minha pesquisa sempre foi sobre as relações entre a psicanálise e as suas exterioridades, entre o discurso psicanalítico quanto prática clínica e quanto teorização e outras discursividades, e com um foco particular nos últimos, vamos dizer, 15, 20 anos, sobre os efeitos psíquicos das discriminações de gênero, de sexualidade, de raça, de classe, precisamente para fazer que a psicanálise continue pensando o seu posicionamento na contemporaneidade, precisamente com as mudanças da clínica e as mudanças da história.
E é o alvo dessa palestra, que chamei O Pessoal e Político, sendo aqui o objetivo tentar destacar a dimensão totalmente política da psicanálise e como é só assumindo essa dimensão política que a psicanálise, me parece, quanto abordagem clínica e teórica, pode se abrir a questões contemporâneas. Então, bom, vou salientar essa dimensão política, vou começar por, vamos dizer, deixar um pouco mais claro o que entendo por o pessoal e político, e declinar os vários temas dessa politização, o pessoal e político, o clínico e político, o teórico e político, e o epistemológico e político, que vai ser a primeira parte dessa fala. Logo a seguir, vou falar precisamente das consequências sobre a psicanálise em termos de diálogo com outras discursividades e daquilo que chamo de hibridez própria à psicanálise e de hibridação da psicanálise com outras discursividades. E logo a seguir vou concluir sobre aquilo que chamo de psicanálise menor. Então, bom, obviamente não hesitem em me interromper se tiver alguma coisa que precisar ser um pouco mais esclarecida. Então, bom, para politizar, o pessoal é político. É uma frase daquilo que se chama a segunda onda do feminismo, ainda que eu não acredite que tenha várias ondas, porque tem um oceano e não teve ondas e momentos de baixa, mas foram identificadas, vamos dizer, de forma um pouco ortodoxa, três momentos no feminismo. O segundo momento foi aquele que passou da reivindicação, de certa forma, de igualdade de direitos dentro de um sistema aceito, a contestação do próprio sistema, ou seja, que não se trata só de fazer que mulheres e homens tenham os mesmos direitos dentro de um sistema dado, mas de fazer que o próprio sistema seja questionado e, inclusive, atacado, porque é esse próprio sistema que gera a desigualdade e a diferença entre os direitos. Então, se tratou de deslocar o olhar das partes divididas, mulheres, homens, quanto duas classes, para o próprio princípio da divisão, que produz duas classes, mulheres, homens. Então, e a chave desse sistema é o patriarcado, que está baseado sobre a apropriação do corpo e do trabalho doméstico das mulheres pelos homens. Um sistema que constitui os sexos em duas classes antagonistas. E isso, dizer que o pessoal é político, é uma forma de ressaltar a dimensão política de questões tradicionalmente consideradas como privadas, tipo a contracepção, o aborto, a sexualidade, o casamento. O privado é logo de saída político. O subjetivo é fundamentalmente social e se inscreve nas relações de poder que estruturam o social. Então, afirmar que o pessoal é político leva a considerar a forma em que os modos de subjetivação do sujeito se inscrevem em coordenadas sociais e políticas, o que quer dizer que essas coordenadas podem ser transformadas, ou seja, que os modos de subjetivação não são eternos, não são ontologicamente essencializados, dependem do contexto, que é um contexto político. É, de certa forma, uma das coisas que Lacan apontou quando ele escrevia que o inconsciente é a política. E o que entendo por política, ou político aqui, é a gestão das relações de poder e da organização social. Ou seja, é político num sentido bem amplo, não é político em termos de governo, de Estado. A psicanálise, me parece, é política. Isso quer dizer que
a própria posição que, em nome da pureza e da neutralidade analítica, pretende recusar qualquer consideração política, dizendo que nós, nos consultórios, encaramos só realidades subjetivas e a política tem que ficar fora do consultório a partir de uma posição neutra, axiológica, desafetivada. Essa própria posição que recusa a política é política, não deixa de ser política. É uma escolha política, precisamente, uma escolha dos jogos de poder a favor da ordem e da conservação, contra a mudança ou a criação renovada. Então, o pessoal é político, o clínico é político. O clínico é político no sentido de que, bom, toda a minha reflexão aqui sobre a politização da psicanálise vem do meu trabalho sobre clínico, sobre violências, exclusões de gênero, mas também um trabalho sobre a clínica da língua, da migração, do exílio. E várias das minhas analisandas me contaram ter consultado analistas ou psicólogos, psicólogas, que se encarniçaram em analisar o que tinha provocado aquilo que foi chamado de homossexualidade, a sua homossexualidade, ou como a sua identidade sexual, entre aspas, tinha desviado. E essa curiosa hostilidade teórica, clínica e contratransferencial é constitutiva de um certo tipo de discurso supostamente analítico, que pretende levar essas pessoas para o caminho certo, com uma homofobia, uma transfobia, um sexismo, que, se não são totalmente ideológicos, psicológicos, pessoais, não deixam de ser estruturais, precisamente a partir de classificações. A própria classificação das sexualidades, no top, no cima, a heterossexualidade e depois as demais sexualidades classificadas assim, procede precisamente de uma forma de homofobia estrutural. Do mesmo jeito, a classificação das identificações de gênero, dando prioridade à centralidade, é transfóbica de forma estrutural. Do mesmo jeito, o racismo também pode não ser pessoal, ou a analista pode não ser pessoalmente racista, porém, ao impor uma certa prevalência da branquitude, se instala num racismo estrutural aqui. Então, ao longo de uma prática de múltiplos anos, acho que lidar com essa clínica implica um certo jogo de cintura, implica precisamente personalizar a abordagem da clínica e implica desenvolver um estilo próprio, que eu demorei bastante tempo, há tempo que exerço como analista, mas demorei bastante tempo em achar esse estilo que é meu e próprio, se afastando de uma certa visão muito ortodoxa da cura-tipo, também me centrando essencialmente na transferência, que considero como alguma coisa que acontece na encruzilhada das relações sociais de poder, de gênero, de sexualidade, de raça, de classe, de idade, de validade. Ou seja, que a própria transferência, para mim, é um espaço político, repete relações sociais de poder. E, então, se trataria aqui precisamente de analisar como dentro dessa relação, que é uma relação assimétrica, a relação analítica não é uma relação de igualdade entre amigos ou amigas, é uma relação assimétrica com o sujeito suposto saber e o analisando ou analisanda. Porém, todo o alvo é fazer que essa relação, que é assimétrica, não vire uma relação de poder. E quando ela vira uma relação de poder e de abuso de poder, se instala, ao meu ver, dentro das relações sociais de poder que precisam ser analisadas. O clínico é político, mas também o teórico é político. E isso é uma consideração que tive, vendo que
uma abundante literatura psicanalítica foi produzida sobre diversidades de gênero, de sexualidades, posturas de sexualidades e sexuações não heterocentradas, com um alvo de condenação. E me interessei bastante naquilo que eu chamo de maltrato clínico, que eu chamo de insulto diagnóstico. Se trata aqui da apreensão clínica e teórica de pessoas gays, lésbicas, trans, com base em diagnósticos predefinidos, que vão privando essas pessoas de toda a capacidade simbólica e vão exigindo uma confissão da sua ignorância. E essa abordagem tem a função de produzir a verdade dos desejos desses sujeitos, desses corpos, sem esses sujeitos terem a possibilidade de falar por si mesmo. Esse uso performativo do diagnóstico, que eu chamo de uso do diagnóstico a queima-roupa, é uma forma de retomar as categorias injuriosas da homofobia, da transfobia, e através de uma roupagem pseudocientífica, pseudoanalítica, e perpetuando as relações sociais de poder aqui, de sexualidade e de gênero. E esse insulto diagnóstico, obviamente, pode ser repensado, desconstruído, virado pelo avesso, ressignificado. Cada vez que tem insulto, tem a possibilidade de reverter esse insulto. Historicamente, a própria história da reapropriação dos termos ofensivos, por exemplo, os termos em inglês de faggot, cunt, bitch, queer, que foram retomados, reapropriados e reivindicados como lugar de solidariedade de um grupo e lugar de luta, precisamente, de um grupo. Essa reapropriação também pode acontecer através de performances, intervenções. Eu estava pensando numa performance bem importante que foi feita por Sam Boursier há anos atrás, um zap. O zap o objetivo de um zap é destacar a política da fala e do silêncio. Quem pode falar, quem não pode falar. Então, se trata de invadir lugares de palestras, de conferências. Se trata de impedir os palestrantes e as palestrantes falarem e tentar dizer coisas lá, precisamente. E esse zap de Sam Boursier me pareceu bem interessante, porque quando os queers invadiram uma conferência sobre as transidentidades, aquilo que foi chamado de transexualismo, se tratou de descrever o síndrome do CTLPHF, que Sam Boursier chamava de contra-transferência lacaniana pré-feminista heterofetichista, que se baseia em duas negações principais: a forclusão do nome de Lacan e a recusa da militância heterocêntrica desses psicanalistas. Então, virar ao avesso isso e produzir de uma forma, obviamente, humorística, diagnósticos contra os próprios psicanalistas. Alguns aparecem como místicos irracionais, outros como psicóticos assintóticos, e todos aparecem como analistas que, eu vou citando Sam Boursier aqui, forjaram a crença forçada de que há apenas dois sexos e são diagnosticados e diagnosticadas com vou citando Sam Boursier, forclusão do nome de Lacan como nome do pai, o que tem por efeito a integração da confusão que Lacan faz entre o falo e o seu cassete. E acho que a irreverência dessa afirmação ressalta a dimensão injuriosa desses diagnósticos psicanalíticos, precisamente respondendo com o mesmo tipo de injúria. Ressalta também as estratégias de naturalização da sexualidade heterocêntrica, da sexuação cisgênero. Bom, enquanto isso, os diagnósticos, os insultos diagnósticos continuam com minorizações, com uma verdadeira violência de gênero
nos consultórios sobre sujeitos que já padecem socialmente dessa violência de gênero, com um caminho predefinido de desenvolvimento psíquico, vamos dizer, no mesmo jeito, desenvolvimento da primeira mamada, a posição do missionário, que seria o destino sexual do sujeito. Então, bom, muitos insultos diagnósticos sobre o narcisismo patológico do ou da homossexual, a rejeição da diferença entre os sexos, a fixação no objeto primário, e a mesma coisa sobre transidentidades, obviamente, de uma forma ainda mais violenta e muito, que exclui muito. E o que acontece aqui é que a análise descritiva das modalidades de arranjo dos sexos e das configurações historicamente situadas das sexuações, das sexualidades, ou seja, essas configurações que deram lugar no momento histórico a teorizações psicanalíticas, essa análise descritiva do arranjo entre os sexos no momento dado historicamente se torna prescritivo de um modo único de subjetivação e, portanto, excludente de qualquer diversidade supostamente patológica aqui. E isso vale também no que diz respeito àquilo que pode ser chamado de alterizações, ou seja, várias considerações de sujeitos alterizados, racializados, que precisamente são excluídos do campo psicanalítico quando se recusa levar em conta as relações sociais de poder de raça e as suas consequências psíquicas. Então, a pergunta é como a psicanálise pode evitar perpetuando essas exclusões estruturais, o racismo estrutural, o sexismo estrutural, a homofobia, a transfobia estrutural. Então, isso era no que dizia respeito ao teórico e político. E o último ponto dessa politização, o epistemológico e político. Acho que falar de politização da epistemologia é, de uma forma muito Foucaultiana, tentar fazer uma arqueologia e uma genealogia dos saberes e das condições do surgimento dos discursos, da verdade, das relações de força, das subjugações de saberes que, precisamente, favoreceram que alguns saberes surgissem e outros fossem excluídos, precisamente. E isso, acho que, epistemologicamente, pode ser levado em conta por duas epistemologias. Primeiro, a epistemologia dos saberes situados, ou epistemologia do posicionamento, que pretende evitar que o discurso psicanalítico aqui fique pregando desde um mundo de suposta neutralidade aqui. A questão da situação dos saberes vem de duas, na verdade, de duas tradições políticas. A primeira é a figura do subalterno, introduzida por Gramsci, que se refere a aquele ou aquela que experimenta diretamente a dominação, por exemplo, um operário dentro de uma fábrica, vamos dizer, numa análise marxista dos anos 50, mas que precisamente por essa sua situação de minorização dentro da fábrica, pode desenvolver uma expertise da exploração que fica inacessível àqueles e àquelas que estão numa posição de dominação dentro da fábrica. Ou seja, essa posição de marginalização permite uma expertise sobre as relações de dominação. E, de forma similar, obviamente, em termos de gênero, as mulheres podem observar desde uma posição privilegiada a dominação masculina, que fundamenta o sistema capitalista, e assim revelar o trabalho de reprodução que é invisibilizado. Então, tradição marxista, mas tradição também afrofeminista, estadunidense, com autoras como Bell Hooks,
como Angela Davis, como Audre Lorde, como Patricia Hill Collins, que procuraram valorizar o saber produzido nas margens pelas mulheres negras, que se revela, na verdade, mais apropriado do que o saber hegemônico supostamente definido por critérios de objetividade. Então, é uma posição na periferia, na borda, no limite. E acho que essa consciência da margem no centro, interna e externa ao mesmo tempo, parece muito adequada ao objetivo da escuta analítica, é dizer, de escutar aquilo que não fica só no centro, mas aquilo que vem da margem também. Ou seja, evitar aquilo que a Sandra Harding e Donna Haraway chamavam de truque divino, God trick, o ponto de vista que pretende não ser situado e ver tudo, ou seja, a soma de todos os pontos de vista, que é uma impossibilidade, obviamente, mas que é a impossibilidade que caracteriza, paradoxicalmente, um saber que não se situa, que não pretende dizer de onde fala, de que lugar fala. Então, que é um saber, obviamente, reducionista, universalista, que se fundamenta sobre um ver sem ser visto, que é, como falava Donna Haraway, a posição não marcada de homem e de branco. E podemos acrescentar de hétero e de cis, e de válido e de classe média, e etc., etc. Então, epistemologia dos posicionamentos, mas também epistemologia da ignorância, que me parece muito interessante em termos de raça. É uma teorização desenvolvida por Charles Mills, um filósofo estadunidense, que se fundamenta precisamente na concepção Foucaultiana do poder como produtor de saberes. Charles Mills analisa, em 97, aquilo que chama de contratos racial, precisamente para repensar, questionar toda a tradição filosófica, da filosofia política do contrato social. E ele analisa o contrato racial, que define como um conjunto de acordos ou meta-acordos formais e informais estabelecidos entre os membros de um subgrupo de humanos designados, segundo critérios mutáveis de raça, como brancos, isso é, pessoas plenas, e esses acordos lhes permitem precisamente classificar os grupos restantes de humanos como subpessoas de estatuto moral inferior e, portanto, subordinados nos grupos políticos dirigidos pelos brancos. Isso, obviamente, remete a toda a história da colonização, da escravidão e do racismo, tal como foi estabelecido já desde a Reconquista e com a invasão das Américas, mas isso tem efeitos ainda quando, depois das épocas das independências dos países, das épocas de abolição da escravidão, tem efeitos precisamente na estruturação social das sociedades. Então, as regras morais e legais que normalmente regem o comportamento dos e das brancas em suas relações entre si, não são aplicadas nas relações com os não brancos, não brancas. E o que emerge aqui é uma verdadeira história política da verdade, uma epistemologia da ignorância, como fala Charles Mills, uma epistemologia invertida que comporta disfunções cognitivas localizadas e globais. E essas disfunções produzem, e vou citando Charles Mills, o resultado irônico que os brancos geralmente não serão capazes de entender o mundo que eles mesmos criaram. E dizer é uma forma de falta de consciência do racismo, quanto racismo estrutural, da desigualdade dos tratamentos, ou seja, disfunções que não são acidentais, mas são prescritas precisamente pelos termos do contrato racial.
para manter uma hegemonia branca. E isso produz uma psicologia moral racializada, e isso produz aquilo que Charles Mills chama de white ignorance, ignorância branca, que opera como recusa constante. O sujeito branco é assim constituído como alienado, cegado por uma branquitude que define arbitrariamente a relação entre saber e poder e inscreve essa relação numa ignorância da dominação. E isso destaca, vou dar um exemplo muito contemporâneo hoje, várias pessoas ou associações, inclusive, pretendem lutar oficialmente, com políticas oficiais estatais, lutar contra o racismo a partir de um ponto de vista de color blindness, de literalmente cegueira à cor. E é característica essa posição do universalismo republicano francês, ou, por exemplo, da democracia racial no Brasil. Essa posição acaba, na verdade, perpetuando o racismo através desse mesmo processo de ignorância. Ou seja, porque aqui, quando digo eu não vejo a cor, se digo isso, é que eu tenho o privilégio de poder dizer isso porque não sofro das consequências do racismo estrutural. Ou seja, que essa posição faz desaparecer a construção histórica durante muitos séculos da linha de cor que distinguiu sujeitos brancos de sujeitos não brancos e vai apagando qualquer tentativa de estabelecer medidas de reparação das desigualdades passadas, de estabelecer uma justiça retrospectiva, ou uma correção histórica do privilégio branco. Então, a ideologia da color blindness opera assim como uma ignorância efetiva, uma anulação retrospectiva da raça, e de toda a história e das consequências em termos de relações sociais de poder de raça dessa história e, bom, vai mantendo uma hegemonia branca inquestionável aqui. Então, acho muito interessante justamente analisar essa epistemologia da ignorância na postura analítica, clínica, teórica, porque isso produz efeitos transferenciais de silenciamento e produz vivências particulares em nome do universalismo na literatura analítica maioritária. Então, clinicamente, surge a questão de saber se não existe aqui uma forma específica de silenciamento subjetivo distinta do recalque freudiano ou da alienação da linguagem, que está precisamente fundada nessas relações sociais de poder. Então, bom, e essa questão é a questão da subalternização, ou seja, tudo isso me leva a colocar essa questão, que é uma questão tanto psicanalítica quanto ética e filosófica, que é a questão de quem pode falar no consultório, como escutamos no consultório, a partir de que critérios da nossa escuta, a partir de que exclusão das categorias maioritárias da representabilidade. Ou seja, a subalternização não é só um regime de dominação, é o fato de que o subalterno, a subalterna, seja excluída da gramática hegemônica, que não permite que essa subalterna fale desde a sua própria posição. Então, isso levanta a questão da forma em que escutamos nos consultórios, a partir de que gramática hegemônica, e como podemos escutar precisamente esse tipo de subalternização. Eu vejo que vocês acabam de enviar Tami, querido, eu poderia te escutar até amanhã sem problema nenhum. Vou concluir. Mas seria ótimo assim, mas a gente vai ter um tempo para discussão, conversar. O debate. Vou Obrigado, concluir. querido. O que queria dizer nessa palestra que é interminável e que eu não calculei o tempo adequado para falar, mas que tudo isso me levou a pensar uma hibridação da psicanálise,
Hibridação, ou seja, que a minha posição central é que, dentro dessa psicanálise politizada, a forma para a psicanálise ficar psicanalítica, não se engessar num narcisismo paranoico e numa identidade de si mesmo, é precisamente se hibridar com outras discursividades. As discursividades dos estudos de gênero, dos estudos queer, gay, lésbicos, trans, intersex, e feministas, obviamente, mas também dos estudos pós-coloniais e decoloniais e dos estudos críticos da raça e da branquitude. Então, uma hibridação que permitiria precisamente retomar toda a questão da identidade e como a identidade vale como critério invisibilizado na própria psicanálise. Identidade da psicanálise com si mesma, que acho que isso é uma captação imaginária tremenda. A psicanálise não tem que ficar idêntica a si mesma. Identidade também de sujeitos, definidos a partir de concepções, diagnósticos, classificações que ontologizam e naturalizam diferenças, e identidade também do analista, que isso é um paradoxo, mas acho que precisamente para exercer a psicanálise tem que ser atravessado qualquer engessamento na identidade. Então, vou dando algumas pistas para hibridar essa psicanálise, que não vou dizer agora, e vou concluir dizendo que isso me levou a pensar aquilo que chamo de psicanálise menor, retomando o modelo da literatura menor desenvolvido por Deleuze e Guattari. Eles falavam de literatura menor, davam um exemplo do Kafka, literatura menor, que não é uma literatura escrita numa língua menor, mas uma literatura escrita numa língua maior por uma minoria, vamos dizer. Kafka sendo um tcheco judeu escrevendo em alemão. Então, essa literatura menor permite uma desterritorialização da língua maior. E, do mesmo jeito, eu viso uma psicanálise que desterritorialize a língua maior da psicanálise e que considere que qualquer questão subjetiva e, sobretudo, uma questão política que escute em qualquer voz subjetiva os agenciamentos coletivos da enunciação. E isso tem, obviamente, consequências sobre a análise da transferência, que podia explicar, se vocês quiserem e fizerem perguntas sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção. Merci, merci Tami, merci énormément. Je te propose que nous allions... Tami, eu agradeço muito e proponho que a gente vá agora até Berlim. Então, vamos escutar a Yara, que está em Berlim, e que vai intermediar as questões. Olá, Tami. Sempre um prazer escutar você, aprender com você. Eu convido a todos a comentar, escrever perguntas. Enquanto isso, Tami, considerando a forte presença da mídia social na nossa vida diária e as mudanças na sociedade, como as últimas mudanças na sociedade, quais são as mudanças mais relevantes e os desafios mais relevantes que você tem vivenciado na sua clínica, relativa ao que você falou, os efeitos colaterais da discriminação, violência de gênero e outras relações de poder? Então, considerando mídia social e mudanças sociais, você quis dizer? Bem, os desafios e as mudanças que você tem observado na sua prática. Bem, uma mudança é que a psicanálise não tem se mantido como uma prática secreta, que não está sendo falado entre as pessoas na mídia social. E eu acho que essa democratização da psicanálise é muito importante, porque
permite que as pessoas deem sua opinião sobre certas práticas que antes eram totalmente invisíveis. E um exemplo disso, eu vou dar esse exemplo para tentar elucidar a questão, é o que vem à minha mente quando você faz essa pergunta, é a prática de procurar um psicanalista seguro, entre aspas. Você sabe que em muitos países vocês têm psicanalistas seguros, com as pessoas pedindo analistas que sejam seguros, que sejam um lugar seguro. E eu acho que isso é muito importante, porque muitos analistas dizem que isso é muito imaginário. Por exemplo, se você é gay, você está procurando um analista gay, porque você pode achar que um analista gay vai entender você melhor do que um analista hétero, e isso é uma questão imaginária. E sim, pode ser imaginário por um lado, mas o objetivo da análise da transferência é sair dessa primeira captação imaginária à análise do simbólico e a relação simbólica que está sendo estabelecida. Então, eu acho que esses analistas seguros, entre aspas, são muito importantes, porque é uma forma para os analisandos serem empoderados. Isso é muito importante. É uma forma para que os analisandos tenham suas vozes escutadas. E é uma forma a não se submeterem sem nenhum tipo de crítica ou sem nenhum questionamento ao poder e à onipotência do analista, sem questionar ao que eles vão se submeter. Eu acho que isso é muito importante. Acho muito importante, porque é uma forma de tentar pensar a relação de poder desse sujeito de suposto saber que o analista representa e que não tem que se tornar diretamente esse sujeito suposto saber. Então, eu acho que quando se pede uma referência de um analista seguro, dizer, como analisando, é que eu tenho poder sobre essa escolha, eu tenho uma escolha sobre a que me submeter, porque a análise não é uma coisa mágica, secreta, eu posso me submeter, eu posso escolher a quem me submeter. Também não temos muito tempo, mas é uma forma a um olhar sobre o que pode vir no nosso curso, né? Começando em setembro, nosso novo curso, nossa nova turma. Eu vou colocar as perguntas falando sobre transferência. Então, qual a importância da transferência e contra-transferência nesse processo? Isso talvez seja muito difícil para falar num período pequeno de tempo, né? De curto de tempo, mas tem a ver com a diferença entre a transferência simbólica e a transferência imaginária. E também, se você puder falar um pouco mais, houve um comentário no chat que diz assim, eu não colocaria todas as pessoas brancas na mesma categoria, especialmente não os povos orientais que não têm nada a ver com o colonialismo ocidental. Então, talvez falar sobre culturas homofóbicas, eu acho que você pode colocar tudo junto nesses minutos que restam antes de eu passar a palavra ao Benoit para encerrar. Bem, eu vou começar com sua segunda pergunta. Bem, a branquitude não tem a ver com a cor da pele, não depende da cor da pele. A branquitude, como raça em geral, é relacional. A raça não é biológica, não é ontológica, é uma relação entre dois sujeitos ou dois grupos. É uma relação baseada na história.
baseada na colonização, no massacre da população indígena e, obviamente, a escravidão, que definiu pelo menos dois ou mais de dois grupos, hierarquias. Um grupo dominando, explorando os outros grupos e excluindo esses grupos também. Então, a raça, quando falamos sobre a branquitude é algo que depende do contexto. Alguém não é branco absolutamente, de forma absoluta. Você poderia passar por uma mulher branca, Yara, porque você é uma mulher brasileira branca, você é considerada branca, mas eu acho que na Alemanha você seria considerada da mesma forma, o mesmo tipo de branca que seria considerado no Brasil, precisamente, porque na Alemanha você vem do sul global, você é uma mulher que vem do sul global e tem toda uma história entre o sul e norte global. Então, não é uma questão da cor da pele, é uma questão de onde começamos hoje, depois de toda essa história ocidental, de colonização, de escravidão, de exploração, etc. Onde que estamos em relação a isso? A branquitude é a possibilidade de circular no mundo. Eu tenho um passaporte europeu e por esse motivo eu sou branco. Só que eu não sou. Na França eu não sou. Eu sou marroquino. Mas de forma de circulação, eu sou branco, porque eu tenho direitos que outras pessoas não usufruem, porque eles nasceram em outros países e eles não têm o direito de circulação. Então, é isso que eu quero dizer sobre a branquitude. Eu acho que eles estavam falando sobre a parte oriental do mundo, né? Sim, era um comento. Eu concordo com você, eu experiencio isso todo dia na Alemanha. Era um comentário no chat do nosso colega, não sei se ele é das Filipinas, mas de qualquer maneira, você poderia falar sobre a transferência agora? Bem, o Lacan, ele falou sobre a transferência de duas maneiras. Ele falou que essa transferência imaginária é a soma dos preconceitos do analista, ou seja, todas as suas representações imaginárias, todos os seus preconceitos, todas as suas formas ideológicas, pessoais, etc., etc., da forma que eles concebem dessas maneiras, que eles concebem o gênero, a sexualidade, etc., e a transferência simbólica, em termos de Lacan, é o amor direcionado ao conhecimento. A transferência simbólica é quando o analista é considerado o sujeito suposto saber e há um amor direcionado a esse suposto sujeito. E é precisamente porque é um sujeito suposto saber de conhecimento, eu acredito de uma forma muito Foucaultiana que este conhecimento e esse amor direcionado àquele sujeito suposto saber está totalmente inscrito dentro de relações de poder sociais. De uma perspectiva Foucaultiana, não há conhecimento sem relacionamentos de poder. Então, esse conhecimento é completamente distribuído de acordo com relacionamentos de poder. Então, quando se trata de transferências e minha forma de lidar com essas transferências é ver como que conscientemente e inconscientemente, dentro desse relacionamento que se estabelece dentro da prática do analista, pode haver a repetição de relacionamentos de poder social, relacionamentos de poder de gênero, de sexualidade, de raça, e isso que nunca foi considerado pela psicanálise ortodoxa
é o que, na minha opinião, caracteriza a transferência simbólica. Como que o relacionamento estabelecido, de acordo com qual o relacionamento de poder ou as trocas de poder, como que ela define essa transferência? Então, é por isso que eu acredito que uma psicanálise menor não se trata de uma psicanálise de sexualidade, se trata de uma psicanálise que lida com relacionamentos de poder e de domínio e como que eles materializam dentro da prática e dentro da transferência. É isso que eu pensei, eu posso dar mais especificidade se você me pedir, mas é isso que eu queria dizer. Obrigada, Tami. Eu espero que as pessoas hoje possam ter muita curiosidade para entrar em contato conosco e começar participar da próxima turma de formação. Eu também gostaria de convidar todos para o nosso próximo IP Talks com a Jameson Webster com o tema O que é psicossomático? Entre Freud, Winnicott e Lacan. Será dia 5 de agosto e temos as informações postadas no chat. Tami, é sempre um prazer escutar você. Poderíamos ficar aqui falando o fim de semana inteiro. Muito obrigada. Eu vou convidar o Benoit a fechar essa bela sessão. E, mais uma vez, obrigada a todos os tradutores, obrigada a todos que escutaram e estiveram presentes hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Yara. Muito obrigado, Tami, pelas suas propostas e proposições aqui hoje. Muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje presentes. E não deixem de nos seguir nas redes sociais e de acompanhar Jamie Webster, que vai nos falar de Nova York em agosto. E também não deixem de se inscrever na nossa formação para continuar a ouvir o Tami e os outros professores maravilhosos. Mais uma vez, muito obrigado aos tradutores. Muito obrigado, Tami. Bem curto, mas foi um prazer mesmo.